Nosso terceiro dia em Roma começou pelo Monte Palatino e Fórum Romano. O Fórum Romano era o coração político, religioso e econômico da antiga Roma. Repleto de templos, basílicas e praças, era o local de assembleias, discursos e celebrações. Já o Monte Palatino, uma das 7 colinas de Roma, é considerado o berço da cidade, com vestígios de habitação desde a pré-história. Foi lar da aristocracia e dos imperadores romanos, abrigando ruínas de palácios grandiosos. Os palácios no Monte Palatino eram suntuosos, refletindo o poder e a riqueza dos imperadores. Construídos com mármore e decorados com mosaicos e afrescos, contavam com jardins, fontes e amplos espaços para recepções e cerimônias. Esses palácios simbolizavam a opulência da Roma antiga e o prestígio de seus governantes. Em seguida, caminhamos em direção ao incrível Coliseu. O Coliseu, um dos mais grandiosos símbolos históricos, ergue-se com quase 50 metros de altura e uma imponente circunferência de mais de meio quilômetro. Sua construção começou em 72 d.C., durante o reinado de Vespasiano, financiada pelos espólios da Guerra Judaico-Romana, que marcou a destruição do Templo de Jerusalém. Após a morte de Vespasiano, seu filho Tito continuou as obras até sua inauguração em 80 d.C., conhecido como Anfiteatro Flaviano. O nome deriva da dinastia Flaviana, a qual pertenceram os 3 imperadores responsáveis por sua construção. O nome Coliseu faz referência a uma colossal estátua de Nero, posteriormente transformada em uma imagem do deus Sol, localizada nas proximidades do monumento. Dentro do Coliseu, espetáculos fascinantes como lutas de gladiadores, caçadas com animais exóticos e peças teatrais entretinham mais de 50 mil espectadores. Contudo, a última luta de gladiadores registrada ocorreu em 430 d.C. e a última caçada em 523, marcando o início de seu abandono. Ao longo dos séculos, o Coliseu foi descaracterizado. Na Idade Média, transformou-se em um espaço urbano, abrigando casas, oficinas e comércios. Além disso, partes de sua estrutura foram deliberadamente demolidas para reaproveitamento de materiais utilizados em basílicas como a de São Pedro e São João de Latrão. Apenas no século XIX, o Estado assumiu a preservação deste extraordinário monumento histórico. Seguimos depois para o Monumento à Pátria, conhecido como Altare della Patria ou Vitoriano. Sua construção começou em 1885 e foi concluída em 1935. Feito de mármore branco, o monumento apresenta uma majestosa escadaria, colunas coríntias, fontes e uma impressionante estátua equestre de Vítor Emanuel II. Além disso, abriga o túmulo do soldado desconhecido, um tributo aos soldados italianos que perderam suas vidas em guerras. Construído em homenagem a Vítor Emanuel II, o primeiro rei da Itália unificada, o monumento simboliza a unidade nacional italiana. O Vitoriano é um marco histórico e cultural, atraindo visitantes de todo o mundo e oferecendo vistas panorâmicas de Roma. Caminhamos depois pelas ruas de Roma, passando pelo Teatro de Marcelo, um antigo teatro romano ao ar livre, cuja construção foi iniciada por Júlio César e concluída pelo imperador Augusto, que o dedicou a seu sobrinho Marcelo. Inaugurado em 12 a.C., sua arquitetura inspirou o Coliseu. Visitamos também a Igreja San Nicola in Carcere. A igreja foi construída sobre as ruínas de 3 antigos templos romanos. Seguimos caminhando, passando pelo Templo de Hércules, o Vencedor, em direção ao Circo Máximo. Templo de Hércules, o Vencedor, localizado no Fórum Boário em Roma, data do final do século II a.C. Ele é considerado o mais antigo edifício de mármore sobrevivente na cidade.
O Circo Máximo era um enorme estádio romano, usado principalmente para corridas de bigas e outros espetáculos públicos. Com capacidade para centenas de milhares de espectadores, foi o maior espaço de entretenimento da Roma Antiga e um modelo para circos em todo o Império Romano. Depois, no caminho de volta, passamos pelas atrações do centro de Roma, aproveitando para apreciar os monumentos com bela iluminação noturna. Passamos pelo Coliseu, Monumento à Pátria, pelo Panteão e a Fontana de Trevi. Um merecido descanso encerrou nosso dia, já pensando na visita do próximo dia. O Vaticano.